Mas a minha discussão dentro da minha casa, para mim saber onde eu vou comer pizza, onde eu vou fazer isso não me faz querer mudar de família. Verdade ou não? Por que quando você discute na igreja, você quer mudar de igreja? É coisa de doido, né? Você muda de marido porque você brigou com teu marido? Ô irmão, olha para mim, não fica com vergonha não, porque é domingo de cajado hoje. Você brigou com o irmão, você vou mudar de igreja. Por quê? Porque o Joel se brigou comigo no estacionamento, me pediu a chave e eu não dei a chave do meu carro, porque meu carro sou eu que dirijo. Está amarrado, irmão. Essa charanga que tu tem aí, pô. O homem tá andando de carro 2024. Como é que é o nome do teu carro, meu filho? Nem sei. Spin 2024, olha só que maravilha. Carro novo. Irmãos, nós somos assim. Nós somos vulneráveis aos nossos sentimentos carnais. Mas Jesus, Ele é o autor da unidade. Tem um irmão crente aí. Jesus, Ele é o autor da unidade. Nele encontramos o amor que precisamos. Nele encontramos o perdão que deveríamos ter com o outro. Nele encontramos a paz que precisávamos para viver. Então, meu irmão, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O autor da unidade do amor está aqui nessa noite, e toda a artimanha do inferno não prevalecerá sobre a sua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Fala assim: a unidade, ela é boa, mas ela também pode ser ruim. Abra sua Bíblia em Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 6. Pode deixar só ali, não precisa botar aqui não, pode deixar só lá. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma língua só. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundimos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Sabe de que cidade a gente está dizendo aqui? Sabe? Amém? Amém. Então, quando eles estavam construindo essa torre chamada Babel, que Deus depois, no próximo versículo, Ele dá o nome dessa cidade, dá o nome da torre, chamada Torre de Babel, onde as línguas foram distribuídas, ou melhor, repartidas. Existia algo interessante aqui. Algo interessante, que o próprio Deus olha do céu e diz: cara, eles são unidos. Ele olha do céu e fala: eles estão unidos no mesmo propósito. Mas não foi essa a direção que eu dei para eles. Essa não foi a direção para que esse povo ficasse simplesmente unido. Não, a direção era: fiquem unidos. Construir, vocês vão povoar a terra. Mas só que eles, no pensamento deles, não, nós vamos ficar todo mundo junto. Não vamos nem para a direita nem para a esquerda. Nós vamos construir uma torre aqui e nós vamos tocar o céu. Vamos ver onde Deus está. Nós somos tentados a fazer o que queremos. Nós somos tentados a fazer só a nossa própria vontade, ou aquilo que nos dá prazer. Nós precisamos entender que quando Jesus diz: você quer seguir-me? Você quer seguir-me de verdade? Tome a sua cruz, negue a si mesmo. E nós esquecemos do negue a si mesmo, meu irmão. Nós começamos a construir torres para nós. Nós começamos a construir torres para outras pessoas. Mas Deus quer que você volte para o propósito. O propósito original que Ele quer para a igreja.
o propósito original de falar do amor dele para todas as pessoas. Você nunca vai entrar nessa igreja sem você entender que o propósito original do Pai para mim e para você é que você vá e que você dê fruto e que o seu fruto permaneça. Você nunca vai chegar aqui e não vai ser confrontado com uma palavra de evangelização e de revelação da palavra. Esses homens estavam unidos ou não estavam? Vocês estão aí? Eles estavam unidos? Estavam no mesmo propósito? Mas estavam na direção correta? Não. Às vezes nós estamos unidos, irmãos, mas não estamos na direção correta. O Senhor, Ele é especialista em corrigir a rota. Quando a gente pensa que a rota está indo para o lado errado, mas quando nós nos chegamos ao Senhor, ajoelhamos nos seus pés e dizemos: Deus, eis-me aqui, o Senhor começa a regular a rota de volta e recalculá-la. E eu quero te dizer uma palavra nessa noite: Deus trouxe você aqui para recalcular a sua rota. Sabe por quê, irmãos? A unidade é muito importante, pois ela indica onde queremos chegar. A unidade da igreja, ela aponta para onde a igreja quer chegar. Irmãos, nesses últimos dias, há meses, Deus tem ardido no meu coração uma palavra, que nós, eu e você, seremos uma igreja implantadoras de igreja nesse estado. Obrigado para quem não acreditou. Você que não acreditou, Deus vai usar você como pastor dessa igreja que nós vamos implantar. Sabe por quê? Porque nós vamos dar frutos. Nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Nós não ficaremos só fincados no mesmo lugar, mas aonde passarmos, Deus vai nos usar como igreja. E eu quero dizer uma coisa: isso não tem idade, não tem tamanho. Deus vai usar você do jeito que você é. Amém ou não amém? Mas o seu coração precisa arder. Seu coração precisa arder de novo. Seu coração precisa estar apontado e alinhado para isso, irmãos. Amém ou não amém? Sabe por quê? Que quando você alinha a sua visão com o propósito de Deus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. O nosso maior problema é que quando nós lemos esse texto, nós achamos que todas as coisas contribuem para os bens daqueles que amam a Deus. Só ama a Deus de verdade quem cumpre o seu mandamento. Pedro, você me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, você me amas? Claro, Jesus, te amo. Pedro, você me ama de verdade? Pedro, claro, Jesus, que eu te amo. Ele falou o que para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe quando a gente ama Deus? É quando começamos a apacentar alguém. Quando a gente tira um tempinho da nossa vida para derramar sobre alguém. Irmãos, Deus quer que você cuide de alguém. O dia que você começar a cuidar de alguém, Deus vai começar a mudar a tua vida por inteiro. Você tiver responsabilidade por alguém. Porque a gente tem pessoas aqui que falam: não, pastor, a responsabilidade de pastoral é tua. Eu falei: não, é tua também. Não é nada, é tua. E hoje a pessoa entende que é dela também. Porque a responsabilidade é nossa. Nós precisamos ter direção, mas a responsabilidade de cuidar de alguém é minha e sua. Então você ama Deus sobre todas as coisas? Apacenta as minhas ovelhas. Comece a frutificar onde você está, irmãos. Nós começamos a trabalhar muito, irmãos. Eu falo isso porque eu também trabalho muito. Trabalho muito. Tenho minha vida profissional de muito trabalho. Tem 2 dias na semana que eu tiro para o Senhor, que é o domingo e a quarta-feira. Tirando isso, eu trabalho. Mas eu não negocio o meu sacerdócio. Se um dia o meu trabalho pedir o meu tempo integral, eu saio dele. É de lá que eu tenho meu sustento, mas eu saio dele porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eu sei que Ele é bom e é fiel. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda o seguinte: aonde você quer chegar? Deus,
ele olha do céu, irmãos, e vê aquelas pessoas que estão imbuídas de um propósito, e com uma mesma linguagem, uma mesma visão, para construir o reino dele aqui na terra. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Quem lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é a gente que chama ela de Pai Nosso, porque na Bíblia não tem nada de oração do Pai Nosso, era simplesmente uma oração que ele estava ensinando para mim e para você. Nós escrevemos lá, oração do Pai Nosso. Não, mas não é, é a oração que Jesus fez para o Pai dele, nos ensinando. E ele diz o quê? Seja feita assim na terra como é o reino dele aqui na terra como é no céu. O reino dele aqui na terra como é no céu, a gente não pode ser preso, imbuídos do nosso próprio eu. O nosso eu precisa morrer para que Cristo possa reinar através de nós, irmãos. A gente precisa entender isso. Nós precisamos. Tem gente sem camisa na igreja. Desculpa, Jesus, a gente está até ganhando agora. Irmãos, a frase que eu vou usar aqui não tem nada a ver com Daniel, mas Deus olha o coração, irmãos. Daniel, o que está escrito aqui? Deus olha o coração e sonda o que está dentro da gente. Está entendendo? Deus olha para a gente, Ele sabe qual é o propósito da sua vida. Deus sabe, Deus olha para dentro da gente e sonda a nossa vida. E Ele diz assim: Deus sonda e vê o desejo do nosso coração. E Ele sabe aonde você quer chegar. Você tem que parar de enganar a Deus e você mesmo, porque com Deus a gente não brinca. Deus conhece o seu coração, sabe quem você é, e Ele está dizendo para você: até quando você vai esperar? Até quando você vai esperar para que eu possa cumprir na sua vida tudo aquilo que eu determinei sobre você? A vida para você, há situações que você precisa viver, mas enquanto você se distancia do propósito, a minha palavra não consegue ter vida em você. E nós precisamos entender que andar no propósito de Deus não tem nada a ver de vir na igreja. Tem muita gente que vem na igreja todos os domingos e não está no propósito. Tem aqueles que vêm uma vez por mês, mas está no propósito, está trabalhando, não consegue estar. Nós somos assim. Não há limites para a nossa vida, e para a nossa vida às vezes até de mentira para Deus. A gente pergunta: irmão, está tudo bem? Está nada, irmão, está tudo ruim. O cara fala: está tudo bem. Não é falar que está tudo bem sem estar bom para quem está no teu nível, é para o teu líder. Chegar para o teu líder e falar: não está bem, eu preciso da tua ajuda. Por quê? Porque a gente só procura o líder quando o negócio já entornou, quando o troço já empenou. Aonde está a unidade nisso? A unidade é quando a gente entende que se tem um irmão com dificuldade, todos nós vamos ajudá-lo. Está entendendo, irmãos, ou não? E eu quero dizer uma coisa: se o evangelho chegou em mim e você, foi porque eles entenderam a unidade. Nós precisamos entender o que vai ser da nossa próxima geração. Será que o nosso evangelho vai chegar nessa próxima geração? Ou nós vamos ter um evangelho de lacradores de internet? Ou nós vamos ficar lacrando na internet? Porque os caras agora na abertura botaram uma mesa igual a Jesus. Presta atenção, irmão. Onde que Jesus estava numa mesa igual aquela que Da Vinci desenhou? Aquilo é uma coisa de homens. Aquela posição nunca aconteceu, aquele formato nunca houve. E mesmo que houvesse, nós temos que amar aquela pessoa que fez aquilo. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é amar o perdido. Se ele está fazendo isso, é porque ele não tem Jesus no coração. Nós precisamos ser a igreja que fala para ele: olha, meu irmão, eu quero que você entenda que um dia Deus vai entrar no teu coração, vai mudar a sua visão. Você enxerga totalmente deturpado o que é o evangelho. O evangelho é de libertação, de palavra, de amor. Nós como igreja amamos você e declaramos que um dia Ele vai te encontrar no meio do caminho e vai mudar a tua história. Ou nós vamos ficar na internet dizendo: bibique. Não, irmão, acabou esse negócio. Ou você não lembra do carnaval no Rio de Janeiro há 10 anos atrás? Há 2 anos atrás? Há 20 anos atrás? Era a mesma coisa.
Agora, existem lacradores de internet que não têm vida com Deus, de verdade, não tem relacionamento com a sua família, e fica lá na internet falando, e você está seguindo eles. Cambada de vagabundo, vão queimar no inferno. Deus que me perdoe. Irmãos, me dá um nervoso dentro de mim, porque o amor da igreja está esfriando por causa disso. A gente está fazendo briga na internet, para com isso. Aqui não tem não, irmão, em nome de Jesus. Que só tem gente crente. Mas eu quero dizer uma coisa: se você está seguindo alguém que faz isso, irmão, deixa de seguir, em nome de Jesus de Nazaré. Segue gente boa, segue homem de Deus que fala a verdade, prega a palavra. Nós precisamos voltar a entender, ou a gente tem a mesma visão no Evangelho, ou então está tudo perdido para a segunda geração que está vindo lá na frente. Ou você vai entender que dentro da sua casa você tem que ter disciplina, amor e palavra. Ou então está tudo errado. Se você está deixando que o mundo cuide dos teus filhos, ó, deu tudo errado, já perdeu a conta, perdeu a geração. Olha o que Jesus disse aqui, ou melhor, olha o que Paulo fala aqui em Atos. Abra a sua Bíblia, por favor. Atos 1, versículo 14. É uma polêmica atrás da outra, Jesus. Não aguento mais isso. Irmãos, olha aqui. Todos estes perseveravam unanimemente em o quê? Quem ora não tem tempo para fazer essas coisas. Está entendendo ou não? Vamos orar, irmãos. Vamos orar para transformar o nosso bairro. Vamos orar para transformar a nossa cidade. Vamos orar. Vamos parar de postar coisa ruim. Vamos postar que Jesus é bom, nós vamos morar no céu. Passa um mês postando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a gente tem que postar, irmão. É isso que a gente tem que falar. Há esperança para o perdido. Há ou não há? Hã? Tem gente que acha que não tem não. Mas eu vou perguntar de novo. Há esperança para o perdido? Há esperança para o perdido? Ou você acha que só há esperança para você? Não, há esperança para o perdido. Esses caras estão perdidos, mas há esperança para eles. Amém, irmãos? Se o Evangelho chegou a mim e a você, foi porque os apóstolos perseveraram unanimemente. Irmãos, naquele tempo não tinha WhatsApp. Naquele tempo não tinha carro veloz. Naquele tempo não tinha o tweet, não tem mais tweet, agora é X. Não tinha. E esse evangelho chegou a mim e você. Sabe por quê que esse evangelho chegou em mim e você? Porque eles não desperdiçavam o tempo que eles tinham. Eles não desperdiçavam o tempo. Nós desperdiçamos muito tempo da nossa vida com coisas que tiram a gente do propósito. Nós desperdiçamos o nosso tempo, irmãos, sem ser as coisas do reino de Deus. Ah, pastor, a gente tem que fazer o quê? Não, você tem que fazer tudo. Você tem que ir na praia, você tem que jogar bola. Você pode ir lá ver o Fluminense perder ou ganhar. Pode ver o Vasco perder ou ganhar. Nem sei quanto está, nem vou falar muito, porque meu time está jogando agora. Nem me fala não. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que ter tempo para cumprir o nosso chamado. Existem coisas que a gente precisa fazer. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Quantas horas tem o dia? Multiplica aí para mim, meu filho, você que é bom de matemática. Quantos dias tem a semana? 7 dias. Então quantas horas tem uma semana? 168 horas? 168 horas. É muito ou pouca hora? Hã? Você trabalha 40 horas semanais. Então para você ver que você trabalha 40 horas. 44, perdão, é porque na minha empresa só 40. Desculpa. Cada um no seu nível, né? De horário de trabalho. Hã? Tô, né? Ah, tá. Já vou pregar mal. Irmãos, tem gente que entrou na internet para perturbar o pastor. Irmãos, presta atenção numa coisa. Nós temos e quantas horas? 168 horas. Nós temos 24 horas por semana. Quando a gente diz
de 160 horas por semana, você tirar 6 horas para adorar Jesus é muito ou pouco? Por semana? Pouco, né? Mas por que você não faz em 6 horas? Por que você não usa as 6 horas que você acha que é pouco e você faz as 6 horas? Porque você começa a colocar Jesus para escanteio e a gente bota isso de brincadeira, pensando que é brincadeira. São 168 horas. Se você vier no culto de quarta-feira, fica 2 horas aqui, você matou 2 horas. Se você vier no culto de domingo e ficar mais 2 horas aqui, você matou 4 horas. Dentro desse contexto de 2 horas, você tire durante a semana 20 minutos para você ler a Bíblia durante o dia. 7 dias, 20 vezes 7 dá 1h40, né? 1h40. Você mais 1h40, beleza? Então são 5h40, certo ou não? E se você tirar mais 1 hora para a sua célula, você tira 6 horas e 40 minutos. 7 horas então, 7 horas. Você acha muito ou pouco? Mas por que a gente não faz? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar a você matematicamente que a gente faz o que a gente quer com a nossa vida. Agora, você trabalha? Você trabalha, irmãos? 44 horas semanais, eu trabalho 40, eu trabalho 36, depende da escala do cara. Nós trabalhamos 44 horas semanais. Tem gente que trabalha um pouco mais, irmãos, de verdade. Tem gente que sai de casa aqui 2 horas da manhã, 2 e pouca da manhã, para trabalhar. Eu sei disso, eu compreendo isso tudo. Mas essas pessoas que saem esse horário vão na célula, vão nos cultos. Quem não vai é quem não quer ir mesmo. Por quê? Porque não consegue administrar o seu tempo. Na hora da célula ou na hora do culto, você vai ter coisa para fazer. Irmãos, eu tenho coisa para fazer na hora do culto. Eu tenho coisa para fazer na hora da minha célula. Nós vamos sempre ter coisa para fazer. O que falta na gente é administrar o nosso tempo. Quando a gente começar a não negociar o nosso tempo, que é para o Senhor, as coisas começam a mudar na nossa vida. E eu não estou dizendo que você não pode faltar um domingo, você não pode faltar uma coisa, não estou falando nada disso. Você tem que passear com a tua família. Eu sou do cara que a pessoa tem que tirar até férias da igreja. Uma vez por ano você tem que sumir, irmão, ficar uns dias fora mesmo, viajar, trazer um negócio gostoso para o pastor, entendeu? Alguma coisa assim. O irmão, traz alguma coisa. O pastor não pode comer muita coisa, mas eu como um pedacinho de cada coisa, entendeu? Por isso que eu estou assim esbelto. Eu valorizo isso, está entendendo ou não? Mas eu estou querendo que vocês entendam que nós precisamos voltar a ter unidade, pensar na mesma coisa, investir o nosso tempo naquilo que é do Senhor. Sabe por quê? Porque o tempo passa muito rápido, irmãos. Irmãos, o tempo passa muito rápido. Só esse mês nós perdemos 3 irmãos. 3 irmãos, irmãos. 2 deles estavam bem, normal, como eu e você. E Deus os chamou. Até quando nós vamos viver pensando que a gente vai viver até o final dos 100 anos? Não, é agora que você tem que fazer. Porque quando tu fechar o olho, Deus vai olhar para você e falar: aquilo que eu coloquei na sua mão, cadê? Onde estão as suas lâmpadas? Aquilo que eu mandei você fazer, por que você não fez? E muitos vão escutar naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. É dura a palavra, como foi duro o texto que eu li no início, mas é pura realidade. Então, se você veio aqui hoje querendo uma palavra para te motivar, daqui para frente vai ser. Eu sei que tem muita gente com o olho desse tamanho assim. Se vocês pudessem olhar o semblante de vocês, mas são 168 horas. Você está entendendo ou não? 168 horas. O que você faz com essas horas? Tirando 50 horas de trabalho. Ah, pastor, eu durmo 8. Beleza. O que você faz com o restante? É isso que a gente precisa entender. Deus, Ele quer 6 horas da tua semana, para que você cumpra o propósito, para que você fale do amor dEle para alguém. Só 6 horas. Amém ou não amém? A partir de hoje você vai pensar diferente. Vai ou não vai? Atos 4, versículo 31.
Olha só o que ele diz. E tendo eles orado, moveu-se aquele lugar. Eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente está em unidade, no propósito que Deus tem, nada vai ficar em pé. As barreiras que te impedem vão cair, vai se mover, vai balançar, em nome de Jesus. Sabe aquilo que não sai do lugar, que você está 30 anos querendo que aquele negócio saia do lugar? Aquilo vai sair em nome de Jesus. É só você priorizar o reino de Deus, buscar Ele em primeiro lugar, que as demais coisas vão acontecer de verdade. E a segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite é a forma que eu me relaciono com Deus define a unidade que eu tenho no corpo. A forma, vou repetir, a forma que eu me relaciono com Deus reflete ou define como eu tenho unidade no corpo. Irmãos, ter unidade no corpo é preciso entender que a minha postura precisa condizer com o meu tempo de oração, com o meu tempo de busca, com o meu tempo de entrega diante de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que se entrega, que busca o Senhor, porque se você busca o Senhor, irmão, o diabo não te acha. Se você começa a buscar a Deus, irmãos, o diabo tenta até te pegar, mas não vai conseguir te pegar. Sabe por quê? Porque a sombra do onipotente te protege. Como é que a gente quer que Salmos 91 seja a realidade na nossa vida se a gente não tem intimidade com Deus? A gente quer que o Salmo 91 seja aquele tipo um amuleto na nossa casa, aberto na Bíblia, lá Salmo 91, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmão, não adianta nada se você não tiver relacionamento. Sabe quando o Senhor vai guardar a sua vida? É quando você tiver relacionamento com Ele. Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a não ter unidade. A gente precisa entender que quando nós desonramos na horizontal, nós não temos respaldo na vertical. Sabe por quê? Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 6, versículo 12. E é na oração que todos dizem que é a oração do Pai Nosso. Diz assim no versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mas o 14 diz assim: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, o que está escrito ali? Não botou não, filho? Mateus 6, versículo 14. Agora o 15. Isso. Vamos ler esse 15 junto. Se porém está entendendo ou não? E se você não perdoar, você não alcança o perdão. E se você não alcança o perdão, as suas ofertas, tudo que você faz aqui não tem valor nenhum. As suas orações não passam do teto. Olha só que doideira isso. Tem muita gente que está orando por muito tempo e as coisas não acontecem porque falta perdão. Simples assim. A hora que você liberar perdão, você vai ver que vai fazer assim, ó, as coisas vão começar a fluir na tua vida. A falta de perdão tem envelhecido muitas pessoas. O pecado de relacionamento ou de falta de relacionamento tem trazido contendas para o meio da igreja, tem trazido dissensões para o meio da igreja. Por isso que aqui, irmãos, nós amamos pessoas e não coisas. Amém ou não amém? Por isso que aqui a gente quando você chega, a gente te abraça, desde o pastor, o introdutor, todo mundo aqui da recepção abraça, porque nós estamos num lugar de amar pessoas. Amém ou não amém? Um reino dividido, ele não cresce. Você sabia que um reino dividido, ele não cresce? Você sabe por que a gente está crescendo? Por que a gente está crescendo? Obrigado, Naldo. Naldo está prestando atenção no culto, hein? Naldo, por que nós estamos crescendo? Porque estamos em unidade, simples assim. Porque se a gente não está em unidade, a gente não cresce, porque o reino dividido não subsiste. Está entendendo ou não? Então, você quer que esse reino continue a crescer?
Continue em unidade, irmão. Continue em unidade. A visão de Deus para nós, ela precisa ser respeitada. Se você tiver algum problema, procure a pessoa que você tem problema, irmão. Abre o coração para ela. Não fica amargo, não. Sabe por quê? Porque isso atrapalha a gente. Tem muita gente que não avança, irmão, por falta disso. Sabe por quê? E eu quero ler alguns textos com você. Abra sua Bíblia em Tiago 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há o quê? Perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura, depois. Aí, para aí. Cheia de quê? Como é que a gente não vai ter misericórdia com a pessoa que erra? Está entendendo ou não? Nós não somos juízes de ninguém. Nós não podemos condenar ninguém. Nós precisamos ter misericórdia. Porque se Jesus visse o que eles estão fazendo hoje, Jesus condenaria ou tinha misericórdia? Eu quero ouvir isso de verdade. Se vocês não têm dúvida, pode me chamar depois que eu converso com vocês. Mas ele teria o quê? Com certeza teria misericórdia. Quer ver um pecado mortal naquele tempo? Uma mulher chega a ser apedrejada na frente de Jesus. Os senhores da lei chegam para Jesus e falam: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Jesus nem olhou para eles. Jesus nem olhou para eles. O texto diz que ele escrevia na areia com o dedo e continuou escrevendo. Sabe por quê? Porque Jesus já conhecia a mulher. Porque Jesus conhece todo mundo. Ele sabe quem você é. Por isso que você não precisa mentir que você é uma pessoa que você não é. Porque Ele sabe verdadeiramente quem você é. E Ele diz assim: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Ele nem olhou para quem estava com as pedras na mão. Ele só escutava os barulhos das pedras caindo no chão. Quando todos foram embora, Jesus chegou para a mulher e falou: mulher, cadê teus acusadores? Ela: não tem mais ninguém. Falou: nem eu vos condeno. Isso é misericórdia. Aqueles que foram condenados à morte, Deus tem misericórdia dele. Nós não temos misericórdia. A gente tem uma linguagem diferente. Mas o texto está dizendo aqui: a sabedoria que vem do alto. Vamos voltar lá? Mas a sabedoria que vem do alto vem e é primeiramente pura, depois pacífica, amém ou não amém? Depois moderada, tranquilo, tratável, cheia de misericórdia e de bons o quê? Frutos, sem o quê? Parcialidade, imparcial, e sem o quê? Hipocrisia. Esse é o texto da palavra para a gente hoje. A gente vai sair daqui hoje, irmão, animado, porque a gente quer culto do repleplé, né? De bater palma e dar sapateada, mas culto de alinhamento, de olhar para a direção e falar: não, nada nem ninguém vai me impedir a chegar aonde que Deus tem para mim. Nada vai impedir essa igreja chegar no lugar onde Deus falou que ia chegar. Porque quando eu vim de Teresópolis para cá, Deus me mostrava uma igreja que nós estamos no caminho para produzi-la. E a igreja não é minha, é do Senhor, e não é de homem nenhum, é dele. Está entendendo ou não? Fala assim: a igreja é do Senhor, não é de homem nenhum. A igreja é dele, e ela vai chegar onde ele falou que vai chegar, porque fiel é ele para cumprir. Sabe por quê? Porque a unidade ela não é automática. A unidade não é piscar o olho, não é virar o botão. Não é. A unidade ela é construída. Está entendendo ou não? Fala assim: a unidade ela é construída. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 12, versículo 12.
Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Amém ou não amém? Romanos 15, versículo 5. Romanos 15, versículo 5 diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Quantos querem ver o Arsenal rendidos aos pés do Senhor aqui? Quantos querem ver o Anaia servido aos pés do Senhor? Quem quer ver Maricá rendido aos pés do Senhor? Quem quer ver Itaipuaçu rendido aos pés do Senhor? Quem quer ver o Jockey rendido aos pés do Senhor? Quem quer ver o Ingá, sou eu que eu moro no Ingá. Quem quer ver o Ingá rendido aos pés do Senhor? Santa Bárbara rendida aos pés do Senhor. E eu já liberei uma palavra para você, hein? Só você tomar posse. Já tomou, isso aí. Santa Bárbara vai ficar pequena, hein? Escuta, eu estou te falando para você. Fogo vai cair naquele lugar lá. Amendoeira também, esqueci da amendoeira, Valdimizão. Amendoeira. O seu bairro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe por quê? Nós vamos alcançar. Mas não é pela força do nosso braço, é pela força da unidade. Está entendendo ou não? Aonde tiver uma célula, ali está a igreja. Aonde tiver 2 ou 3, ali está a igreja. A célula vai começar com quantas pessoas? Não sei, mas vai começar. Pode começar com 3, pode. E nós vamos começar. Irmão, ninguém vai segurar. Porque o diabo vai querer segurar, mas ele não vai conseguir. Porque quando a igreja está em unidade, ela não se abala. Está entendendo ou não? Filipenses 2, versículo 1. E o Ministério do Louvor vem aqui rapidamente, por favor. Que eu falei que 9 horas eu ia acabar. Estou melhorando. Devagarzinho. Já chegou ali? Diz assim o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixão, pode pular. Completei o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Fala assim, sentindo uma mesma coisa. Cara, eu vou ler na minha tradução aqui, posso? Se por estarmos em Cristo não temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo que modo de pensar. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Ele está dizendo para a gente, você precisa ter o mesmo modo de pensar. Porque o Evangelho chegou onde a gente chegou, porque os caras tinham o mesmo modo de pensar. Irmãos, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Para você entender que tinha o mesmo modo de pensar. Quando Judas morre, enforcado, em Atos 1, eles fazem algo interessante. Eles jogam sorte entre 2 pessoas. Estevão era um daqueles que estavam no meio para ser sorteado. Homem de Deus. Mas aprove Deus que fosse quem? Quem? Não. Quem? É isso aí mesmo, fala aí. Você falou, Matias, isso mesmo, parabéns. Matias, mulher crente, hein? Lê Bíblia. Matias. Você não vê Matias na Bíblia mais depois desse dia. Nenhum texto você vai ver sobre Matias. Nenhum texto bíblico, mas histórico sim. Quando você começa a ler a Bíblia e você sai da Bíblia e começa a ver a história da Bíblia, você começa a ver a história do cristianismo, você vai achar Matias. Porque Matias sai de Jerusalém, desce, vai lá para
perto da Capadócia e começa a falar de Jesus lá naquela região. E a Bíblia diz que ele fundou aquelas igrejas lá. A gente não ouviu falar de Matias mais, mas a história do Evangelho diz que Matias foi alcançado e ele tinha o mesmo pensamento dos outros apóstolos. Não precisou de treinamento, porque eles tinham a mesma visão. Eles sabiam que eles tinham que ir até os confins da terra. Então, se a palavra de Deus, irmãos, chegou em mim e você, foi porque uma galera decidiu fazer a vontade de Deus. A minha palavra nessa noite para você não é para te emocionar, é para trazer conscientização na sua mente, porque as coisas só vão fluir na tua vida de verdade quando você entender que Deus chamou você para um propósito. Acabou o tempo, irmãos. Você ainda tem tempo aí para viver? Derrame esse tempo que você tem na presença de Deus. Se envolva mais com o reino de Deus. Se envolva mais com as coisas do Pai. Se envolva mais, porque no momento que você se envolve, Deus começa a se envolver com as suas coisas. Deus começa a se envolver com os teus negócios, irmãos. É coisa sobrenatural que Deus vai fazer nesse ambiente, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai levantar homens e mulheres aqui, irmãos, compromissados com o reino, mas que vão prosperar muito, irmãos. Vão prosperar muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque nós vamos precisar de muitos recursos para implantar a igreja nesse Brasil todo. E esse dinheiro vai sair da onde? Do teu bolso, do meu bolso. Então Deus vai prosperar você como implantador de igreja, investidor do reino, em nome de Jesus de Nazaré. Você consegue se colocar de pé aí, em unidade mesmo, e dizer: Deus, eu vou fazer. Eu quero ser essa pessoa aí. Oh Deus, dê estratégia aos teus filhos, dê pensamentos grandes a eles. Deus, em nome de Jesus, dá sonhos como o Senhor deu para José. Oh Deus, em nome de Jesus, dê estratégia, dê inteligência, dê sabedoria. Oh, o ambiente aqui hoje é um ambiente de consciência, um ambiente de sabedoria. Oh Deus, levanta homens e mulheres capazes de gerir o que o Senhor vai liberar na mão deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, se você crê nisso, não perca a esperança aí não, não perca nada não, porque o diabo quer roubar isso de você. Deus chamou você, Deus escolheu você, para você estar nesse dia aqui. Deus, em nome de Jesus, desata, Senhor, uma unção, Senhor, de prosperidade sobre a igreja hoje, sobre os teus filhos hoje. Senhor, dê sabedoria a cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que tudo que eles colocarem a mão prospere, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, empresários aqui hoje, levanta homens e mulheres que serão grandes empresários nessa nação. Deus, em nome de Jesus, dê estratégia aos teus filhos. Levanta, Senhor, o ambiente, muda a atmosfera, Deus. Em nome de Jesus, aonde há unidade, o reino se estabelece. Aonde há unidade, o reino se estabelece, diz o Senhor. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos, Senhor, que nós não seremos mais uma multidão, mas o Senhor vai nos dar estratégias. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê promoções aqui, promove os teus filhos, Senhor, nas empresas que eles trabalham, em nome de Jesus, Pai, promove os teus filhos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó, aquela ação, Senhor, da justiça que está travada, na autoridade do nome de Jesus, seja desatado agora, seja desatado agora. Em nome de Jesus de Nazaré, receba um toque aí, irmão, em nome de Jesus, receba, é contigo mesmo que Jesus está dizendo, Deus está falando, é com você mesmo. Oh, saia do natural, diz o Senhor. Deus, toca em mim, em nome de Jesus, toca-me nele, Deus, toca-me nesse momento. Deus, não me deixe
sua fome e sede. Eliseu, antes de morrer, ele chegou para o rei e disse: está vendo aquela flecha ali, aquele arco? Atire as flechas. E o rei atira 3 flechas para o chão. Nós limitamos o poder de Deus com a nossa fé. Eu não sei qual o tamanho da tua fé, meu irmão. Eu não sei qual o tamanho da sua fé, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que fez todas as coisas está aqui nessa noite, liberando sobre você e sobre a tua família uma unção especial, querido, em nome de Jesus. Deus vai levantar você nesse tempo, vai te prosperar nesse tempo, porque você será o mantenedor do reino de Deus. Você vai manter missionários, você vai me manter missionárias, em nome de Jesus. E quando você chegar perante o Senhor, Ele vai dizer: servo bom e fiel, possuí por herança. Então hoje muda uma chave dentro de você. A unidade faz você crescer, a unidade, a comunhão, o partir do pão faz você avançar. Uma igreja unida é uma igreja que avança. Uma igreja unida com um propósito. Ele precisa ser maior do que a minha vontade. Oh Jesus, essa canção para terminar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. Oh, em nome de Jesus, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha,
fiéis. Irmão, que seja uma verdade na tua vida, na minha vida. Seja uma verdade. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Queria, de pé mesmo, nós já estamos indo. Quero fazer alguns anúncios.